Com os meus cumprimentos a todos, estamos iniciando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje, recebendo um amigo de longa data, Dr. Milton Flávio, que está aqui à minha frente. Como vai, Milton? Fausto, um prazer estar aqui com você de novo, de fato, amigo de longa data mesmo. Amigo de longa data, e é assim que eu gosto. Amigo que passa e vai embora não é gostoso, não é bom não é? Você tem uma coleção grande de amigos, hein? Mais ou menos. Milton, vamos falar um pouquinho de você no começo da sua vida. Vamos lá. Como médico lá em Botucatu. Você nasceu em Botucatu? Não, eu nasci em Birigui. Birigui? Uma cidade lá no noroeste. Sim, ali. Vivi a minha infância toda por lá, né? Saí de lá já terminando o colegial daquele tempo. Fui fazer cursinho em Ribeirão Preto, entrei em Botucatu e depois fiz a faculdade. Ou fazia lá. O colegial ou o científico naquela época, né? Eu fiz o científico e depois entrei na faculdade, cursei lá a minha faculdade toda, fiz lá a minha residência, virei professor da Faculdade de Medicina de Botucatu e só mais tarde acabei vindo para São Paulo, em 95, quando virei deputado. Mas começou a trabalhar então com quantos anos? Eu comecei a trabalhar cedo, Fausto. Se for contar de verdade mesmo, Sim. Eu tinha perto de 10 anos de idade, né, lá Com em 10 Birigui. anos. Era uma prática antiga. Naquele Sim. tempo não se considerava esse trabalho infantil Sim. como um trabalho inadequado. Sim. E os pais, sobretudo das famílias mais humildes, tinham a preocupação de dar aos filhos uma qualificação que lhe permitisse eventualmente uma facilidade, né, no aprimoramento, na conquista de espaços futuros. Sim. E a minha família tinha uma tradição de trabalhar em cartório. Então, quando cheguei com 10 anos de idade, eu acabei indo ser boy de cartório, né? Mas entrei no cartório com 10 anos e saí de lá para fazer cursinho em Ribeirão Preto. Sim. Foi um aprendizado bastante importante para mim, para a minha vida e para o desempenho que eu tive dali para frente. E você tem alguma fase que você gostaria de enaltecer nesse período? Não, eu acho que foi um aprendizado, Fausto, muito importante. Eu sempre tive, em relação a esse período, né, uma certa dúvida, né, porque de um certo lado, de uma certa maneira, eu perdi um pouco da minha infância, porque eu estudava de manhã e trabalhava da meio-dia até às 5 horas da tarde. Então, não tinha tempo para chamados folguedos, para as brincadeiras, sim. Né, que seguramente os que não trabalhavam da minha idade tinham. Mas, por outro lado, eu aprendi bastante, porque era um convívio com pessoas mais velhas, pessoas que tinham uma formação, geralmente advogados, né, e acabaram me ensinando, pelo menos, a trabalhar um pouco melhor com as palavras. Sim. Se fosse hoje, você faria a mesma coisa, o mesmo caminho? Talvez não. Não? Não. Eu acho que não, Fausto. Eu hoje eu preservaria, como preservei para os meus filhos, né, a infância, para que eles, de fato, pudessem aproveitar com as amizades, né, com as brincadeiras que são tão naturais, com a socialização que é tão importante, né? Socialização, os encontros, as disputas, né? Mas eu talvez, não, com certeza, não teria seguido o mesmo caminho. E você escolheu a medicina por quê? Não sei te dizer, Fausto. Na vocação verdade, mesmo? Eu tenho a impressão que sim. Não foi... embora eu tivesse uma tendência a trabalhar com as palavras, né, e, portanto, tendo trabalhado no cartório, eventualmente até pudesse pensar em seguir uma carreira de advogado, sim, me pareceu natural ir para a medicina. Não me lembro exatamente qual foi o fator que me levou a isso. Talvez o gosto de trabalhar com pessoas. Talvez seja mais... Você é um belíssimo orador. Todos os políticos comentam isso a seu respeito. Você fala muito bem, discursos, etc. Quando você resolveu ser secretário, você foi convidado, evidentemente, pelo prefeito de então. Isso. Foi secretário da Saúde. Quanto tempo durou isso? Durou muito pouco, Fausto. Eu fui secretário da Saúde, não chegou a 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Na verdade, eu tive uma carreira
muito rápida na Faculdade de Medicina. Eu entrei na escola com 5 anos e meio, então eu sempre fui um pouco precoce nas coisas que eu fazia. Comecei a trabalhar com 10. E na faculdade, na faculdade eu tive um período muito interessante, né? Que foi o período acadêmico em que eu tive uma atividade acadêmica muito forte. Ocupei quase todas as funções no centro acadêmico, Pirajá da Silva. Naquele tempo a faculdade começava em Botucatu, nós tivemos movimentos de greve para reivindicação de melhores verbas, ou de mais verbas, de mais equipamentos, num período difícil. Nós vivíamos a ditadura, portanto os movimentos eram reprimidos, e eu fui lá no centro acadêmico, secretário, vice-presidente, presidente, acabei sendo orador da minha turma, mas essa atividade muito importante, de um lado, me criou dificuldades, com a repressão, com a questão ideológica na época, e, por outro lado, me aproximou muito dos professores, pela liderança que eu tinha. E quando virei professor, eu acabei, em função disso, provavelmente, tendo oportunidades que os outros não tiveram. E ocupei cargos com muita precocidade na direção, na administração da minha faculdade. Eu fui o primeiro aluno que chegou a essa função, a direção ou a superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, bastante jovem. Tinha, na época, 30 e poucos anos, 37 talvez. E por que a escolha da urologia? Então, a urologia talvez tenha sido em função primeiro do gosto pessoal. Depois, porque eu tive nefrite quando criança, então eu tive um problema renal, tive uma irmã que teve cálculo, e é de fato uma especialidade interessante, porque ela tem uma clínica grande, ela tem alternativas, oferece múltiplas oportunidades para aquele que exerce essa atividade. É uma especialidade muito rica, e muito prazerosa, E eu me identifiquei, durante a faculdade com isso, gostava, da questão renal, não gostava tanto da área cirúrgica, embora fosse um bom cirurgião, mas, enfim, a urologia, talvez até por esse passado pessoal, acabou me atraindo e, de fato, eu tive muito sucesso como urologista, e isso sim foi muito importante para mim. E o primeiro consultório foi lá? Foi em Botucatu. Aliás, eu nunca tive consultório aqui em São Paulo. Mesmo no período em que eu fui deputado, eu mantive o consultório até o fim em Botucatu. Terminei alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, depois que o papai faleceu, mamãe faleceu. Eles faleceram muito perto, 30 e poucas horas de diferença entre um e outro. E aí ficava mais difícil para mim, As minhas atividades em São Paulo sempre crescentes e as viagens cada vez mais difíceis, E eu acabei optando por encerrar e já estava nesse período na Prefeitura de São Paulo, era secretário do Dória na época, e a atividade era muito forte, muito pesada, eu preferi parar com o consultório e não me arrependo de ter parado em Botucatu nessa época. Mas foi o seu belíssimo trabalho como secretário em Botucatu que fez você se eleger deputado, não é? Exatamente. Eu tive para você ter uma ideia, Fausto, até virar secretário de Botucatu, a essa época pelo menos, eu não tinha nenhuma vinculação partidária. Pelo contrário, até recentemente, até muito próximo disso, eu anulava meu voto, eu tinha uma certa indisposição com a política partidária. O prefeito à época de Botucatu, Jamil, era um PSDBista, muito ligado ao Covas, acabou me convencendo, eu acabei entrando no partido. Convidado, fui ser secretário e tive uma atividade, uma ação muito intensa e muito valorizada. E depois de 1 ano e pouco de mandato, resolveram que eu poderia ser o candidato do partido a deputado. Botucatu não elegia à época deputado há 50 anos. Mas em função da minha atividade de deputado e da minha vida na faculdade, ex-diretor do Hospital das Clínicas, eu tinha já uma clínica na cidade de Botucatu também,
tinha sido presidente do Rotary, enfim, eu tinha uma atividade importante na cidade, reconhecida, era uma pessoa muito querida. Para você ter uma ideia, Fausto, Botucatu não elegia deputado há 50 anos. Eu fui candidato, com 8 candidatos de Botucatu na mesma eleição. E eu tive 50% dos votos da cidade. Puxa vida. O que mostra que o médico Milton Flávio era uma pessoa querida pelos cidadãos de Botucatu. Continua sendo. Olha, o meu filho que mora lá disse que as pessoas ainda gostam de mim, o que é muito bom. O que é muito bom. Isso mesmo. Você, entre a medicina, a política e o ensino, você ficaria com o quê? Com o ensino. Com o ensino. Com o ensino. A coisa que mais me dava prazer era ensinar, era dar aula. Eu diria que talvez tenha sido a atividade mais prazerosa que eu tive. Gostava da medicina, gosto da medicina, não gosto tanto da política. Quando eu digo isso, as pessoas não acreditam, mas a política para mim foi muito mais um dever, uma sensação de que eu tinha amadurecido, tinha aprendido e tinha o que oferecer para a população de São Paulo em retribuição ao que eu tinha recebido do Estado, a minha formação. Como é que você lidava com o bastidor político? Porque a gente sabe que é um jogo de xadrez, né? Olha, Fausto, isso nunca me incomodou muito. Eu sempre fui muito transparente, que aliás foi um fato que talvez tenha marcado a minha atividade na política. Como a minha relação era transparente e eu nunca busquei nenhum tipo de vantagem pessoal, a minha relação era muito fluida com todos os deputados, parlamentares, partidos, e eu não tive dificuldade, nunca de um relacionamento com eles. O bastidor da política não me incomodava. O que me incomodava era a outra parte da política, a questão do rame-rame do dia a dia, dos interesses que eventualmente transitavam próximo da política. Essa coisa eu nunca gostei de fazer. Eu diria que essa foi a minha grande dificuldade na política. Eu sempre quis preservar a minha vida familiar, quis preservar a minha atividade profissional, e é muito difícil você conciliar família, profissão, medicina eu imagino. E a política. Imagino. E eu acho que isso trouxe para mim dificuldades, mas eu nunca quis abrir mão de fazer dessa maneira. Portanto, não posso reclamar quando isso, infelizmente, me trouxe prejuízos, eventualmente, eleitorais. E hoje você é assessor da presidência da FAPESP. Isso, está lá na presidência o Marco Antônio Zago, que eu diria que é um dos cientistas mais brilhantes que o país produziu. Eu brinco sempre com ele que ele é o biriguiense, porque ele também é de Birigui, mais ilustre que nós tivemos. E quando ele assumiu a presidência da FAPESP, eu tinha acabado de me demitir, pedir demissão da minha função de secretário da Prefeitura de São Paulo. E ele me convidou, eu achei uma oportunidade muito particular, muito especial, aceitei e estou lá até hoje, pouco mais de 6 anos. Então acabou colocando um pouquinho o pé no freio. No sentido da política, A FAPESP é uma entidade, Fausto, que... Aí você aí falando com eloquência. Naquele tempo eu brinco, que eu chamava o microfone de você, Era muito próximo de mim. Hoje nem tanto, hoje eu uso pouco a palavra. Eu tenho, às vezes, participado do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, e lá eu mais ouço do que falo. E esses dias a Bebel esteve lá, ela representa a Assembleia no Conselho Curador neste momento, e eu disse, olha, quem me conheceu da Assembleia deve estranhar, o meu silêncio aqui. Eu sou mais silente do que falante aqui. Mas talvez eu tenha ficado mais crítico com o tempo. Eu até comentei com você, em alguns momentos eu achava que podia falar sobre tudo com uma certa fluidez, com uma certa competência, e hoje eu sou muito mais crítico, muito mais cuidadoso em expressar ou colocar a minha posição. Sobretudo quando, como no caso do Conselho Curador, represento uma
entidade, né, uma instituição como a FAPESP, que, como eu dizia, orgulha muito São Paulo. É exemplar. Nessa gestão do Marco Antônio Zago vem tendo, eu diria, uma atividade, uma atuação ainda mais relevante, e a gente precisa ter cuidado quando fala em nome dela. Sim. Eu entendo que você, com toda essa atividade, mereceria mesmo estar hoje um pouquinho mais com o pé no freio, mas sem parar de trabalhar, né? A gente conversava agora há pouco aí no bastidor. Eu, por exemplo, não quero parar de trabalhar, vou trabalhar até onde der. Não como antes, né? Não com 12 horas por dia, nem nada disso, mas eu quero continuar trabalhando. Você falou da TV Cultura, o presidente hoje é o José Roberto Maluf. Isso, está terminando o seu mandato. Eu trabalhei na Cultura durante 3 anos, e eu peguei uma época brava lá, na época do Vladimir Herzog. Foi um período... Ele era funcionário, eu era editor-chefe da Cultura, e o Vladimir Herzog era editor do jornal do Meio-Dia. Do Meio-Dia, né? Meio-Dia. Aí um dia ele chegou para mim e disse: olha, Fausto, eu vou mudar um pouquinho a minha vida, eu vou trabalhar na Visão. Na época, isso foi para a Visão. Aí o tempo passou um pouquinho, 2, 3 anos, e veio a notícia de que ele iria assumir a direção da TV Cultura, de jornalismo, né? E aí deu no que deu, porque a gente sabia que ele ia levar para a Cultura um pessoal que pensava um pouquinho diferente, principalmente na época da ditadura, coisa que nós tivemos que enfrentar, né? Eu fazia o meio de campo entre eles, entre a Polícia Federal, entre o DOPS, os jornalistas. De vez em quando um ia preso, eu tinha que ligar para o Romeu Tuma na época. Poxa, esse cara é bom, não dá um jeitinho aí, babá, e acabava ajudando o pessoal. Não deu tempo, né? Mas era um pessoal que escrevia muito bem, pessoal muito inteligente, e eu fiquei com vários amigos daquela época, vários amigos mesmo, que se comunicam ainda hoje comigo, e foi um período muito, muito bom. Hoje eu vejo a Cultura de vez em quando, mas a programação eu sei que é muito boa da Cultura, né? A TV Cultura, eu diria, como a FAPESP, como as nossas universidades, são patrimônios, né, do povo paulista, né? Eu diria que elas não têm, embora dependam, todas elas, de uma participação orçamentária, né, financeira do governo, são instituições que pertencem ao povo de São Paulo, né? A população tem por essas instituições um carinho muito grande. Claro que é diferente, né? Quem gosta da cultura talvez nem saiba que existe uma FAPESP, né? Mas para o público para as quais essas instituições foram constituídas, eu diria que elas cumprem um papel exemplar, né? E merecem do povo paulista o respeito que tem. Se você for olhar para trás, qual é o projeto que você mais lembra e acha que foi o mais importante da sua vida? Olha, Fausto, sabe o que eu pensei, né? Quando você me convidou, eu falei: o Fausto vai me perguntar sobre coisas que eu possa ter feito, né? Eu tenho muito orgulho, porque quando eu cheguei na Assembleia, logo no meu primeiro momento, eu virei líder do PSDB, né? E você sabe que eu fui líder do PSDB 2 vezes e liderei praticamente todos os governos com os quais eu trabalhei, né? Eu acho que um período muito relevante para mim foi no período em que o Mário Covas era governador. Sim. Porque nós recebemos um estado quase falido, as pessoas não acreditam nisso. Sim. Né? E eu me lembro, Fausto, esse dia eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Que uma das grandes reivindicações que a gente ouvia na época era dos estudantes questionando o percentual que as universidades recebem, ou recebiam do Estado. Não mudou, embora houvesse muita briga naquela ocasião. E hoje eu não vou dizer que sobra, mas as universidades estão muito satisfeitas com o percentual que recebem. O que não estava bem não era o percentual, era a situação econômica do Estado de São Paulo. Sim.
E o Mário Covas foi relevante, foi fundamental para que o Estado voltasse, o Estado de São Paulo voltasse a ser de fato a locomotiva deste país. Então, ter podido, né, como líder de bancada do PSDB, ou como líder de governo, dos primeiros governos do PSDB, ter ajudado a aprovação de projetos que recolocaram o Estado de São Paulo na sua condição, vendendo empresas que eram deficitárias, que eram manipuladas para servir interesses privados ou interesses políticos, acabar com o Banezer, né? Eu acho que foi um período muito rico para mim e eu reputo isso como um período em que eu cumpri com a minha função de ajudar o Estado como eu pretendia quando virei deputado. Sim. No caso, ainda como líder ou com responsabilidades de governo, eu tenho uma satisfação muito grande de ter tramitado, de ter aprovado o projeto que criou as organizações sociais. Originalmente era para saúde, mas acabou sendo aprovado para saúde e para cultura. Eu diria que esse projeto, ou essa criação das organizações sociais, foi fundamental. E nós não teríamos uma saúde com a qualidade que temos no Brasil, porque ele acabou sendo depois espelhado para o restante do país, e não teríamos a cultura que temos hoje, os incentivos que temos hoje, se não tivéssemos aprovado esse projeto. Então, eu acho que foi muito importante, eu tenho muito orgulho de ter aprovado esse projeto. E tem o da vacinação também? Não, aí são projetos pessoais. Né? Nos projetos, esse era um projeto de governo, né, que eu acho que foi muito relevante e eu faço questão de sempre ressalvar. Nos projetos pessoais, eu tenho alguns projetos que me parecem muito importantes. Talvez o que tenha trazido, embora não seja identificado comigo. Esses dias eu fui fazer a minha vacinação da gripe e perguntei para a moça, você sabe quem é que fez a primeira lei, né, para que isso pudesse ser efetivamente um programa com a extensão que tem hoje? Ela disse, não. Eu falei, fui eu. Né, eu era deputado à época. E eu me lembro que houve muita resistência do Covas, não porque o projeto não fosse bom ou porque a proposição não fosse adequada. É porque custava muito à época, nós tínhamos que importar a vacina da França. Algum tempo depois, nós acabamos, através do Butantan, sendo produtores, né? E aí passamos a vender a vacina. E isso passou a ser importante para a receita do Butantan. E eu brincava com o governador à época, né? Governador, e agora? O que você me disse? Você cobrava muito para mim do custo que a vacina tinha. E agora que ela é fonte de receita? E ele dava risada. Né? Mas eu acho que a aprovação desse projeto é uma marca que as pessoas não sabem, mas que eu tenho comigo como talvez o projeto mais relevante que eu tenha aprovado. O programa do diagnóstico precoce e gratuito do câncer de próstata também foi muito importante e é muito importante. Foi a primeira lei de saúde masculina aprovada no país. O câncer da próstata é o câncer que mais mata homens, né? Na terceira idade. Né? E até então não tinha a atenção que merecia do poder público. Então eu acho que esse é um segundo projeto muito importante. Eu tenho outros sócios, mas eu talvez diria que esses dois projetos foram aqueles que mais marcaram, né? A minha trajetória, até porque dizem respeito à área médica, né? E, portanto, também tinha alguma coisa que ver com o médico Milton Flávio virando deputado. Eu vou lembrar de outros projetos ainda no decorrer da nossa fala, mas acho que esses dois são os mais emblemáticos. Os nossos órgãos de comunicação têm poucas lembranças das pessoas que realmente fazem projetos como os que você acabou de falar. Para você ter uma ideia, Fausto, foi no governo, isso eu fiz, no governo Mário Covas, né? 1999, né, século passado. Só no governo Serra, eu me lembro, nós fizemos o lançamento de uma campanha de vacinação no Butantan. Estava lá o Dedé Santana, se não me engano, que era era a figura icônica que
de uma certa maneira, estava incentivando a vacinação, e o Serra fez a menção. Pela primeira vez, naquele momento, ele disse, olha, está aqui conosco o deputado Milton Flávio, que foi o autor da ideia, né, do projeto, que criou o programa de vacinação em São Paulo e depois virou um projeto. É o reconhecimento, né? Mas só no governo Serra. Sim. Se passaram 2 gestões do Alckmin, né, e só na gestão Serra é que, pela primeira vez, eu fui reconhecido como o responsável pela ideia. Então, é bom você falar isso hoje, porque o nosso telespectador está reconhecendo você, ou conhecendo você melhor, não é? Normalmente se fala muito mal de político, né? Ah, ele é político, é um adjetivo que durante um período aí e ainda continua, não pega bem, e não é verdade. Eu conheço vários políticos pelos quais eu ponho a mão no fogo, e você é um deles. Eu agradeço. Eu não gosto muito quando nossos colegas, sem saber às vezes com quem está falando ou de quem está falando, falar mal de política, sabe? Ou de político. A política vive na gente, tudo que a gente faz entra política, não é? Você trabalha aqui, eu tenho um relacionamento com o pessoal, eu tenho que fazer uma política interna aqui com eles. E mesma coisa a política partidária, não é? Como é que você vê hoje a política em São Paulo, no Estado? Eu acho que é difícil você falar da política no Estado de São Paulo, Fausto, hoje, né? Eu sou de uma geração que viveu o partido político, ou partidos políticos, né, que tinham uma ideologia, tinham um programa, tinham uma atuação programática, né? Eu, na Assembleia, quando discutia projeto do governo, e tinham que ser mudados, ou havia reivindicação dos partidos para que mudanças fossem feitas, elas sempre eram programáticas, né? Os partidos tinham ideologia. Você identificava o campo de atuação do partido, né? Qual era o campo que ele pretendia atuar na sociedade. Hoje eu vejo os partidos como agrupamentos políticos. Não existe idealismo mais também. Em função de um interesse de um coletivo, que é o próprio partido. Exatamente. Eu não vejo nenhuma distinção. E eu não faço aí nenhuma diferença. Não vou dizer, nós temos pelo menos uma exceção. Eu não vejo hoje exceção à regra. Eventualmente, alguns ainda guardam algumas nuances, né? Mas eu diria que, infelizmente, o Brasil vive num momento muito difícil. Não sei quando é que a gente vai sair disso. Espero que saia um dia, mas eu acho que o Brasil não merece e não mereceria ter vivido ou viver fases como essa que a gente vive hoje, na política. E São Paulo não é diferente disso, né? Não faço aqui, eu tenho muito cuidado, né? Não desmereço ninguém individualmente, tenho um privilégio muito grande de não ter ganho nenhum inimigo na política em função da minha atividade como deputado, né? Tive sim alguns adversários políticos muito fortes lá em Botucatu por outras razões, né? Que não eram ideológicas e não eram políticas, né? Mas hoje a política vive um período muito triste e é difícil alguém nessas condições se destacar, né? Porque ele é engolido, né, pela estrutura partidária. Você não pensa em se candidatar mais? Não, nunca mais, Fausto, né? Essa é uma coisa que não há a menor hipótese, né, de que eu volte a participar da vida política do nosso país. Mas qual é o motivo principal? Primeiro, que eu acho que eu cumpri a minha missão. Segundo, que eu reconheço que se pude fazer alguma coisa, essa possibilidade está esgotada, né? E o eleitor, ainda que ele reclame dos partidos e dos políticos, né, na verdade ele gosta disso, né? Ele vota nisso, né? E parlamentares ou políticos como eu tem muito pouco espaço, né? Porque não troca, né? Eu não ofereço para o eleitor nenhuma outra
vantagem que não seja um trabalho sério. Lamento dizer isso, né? Hoje a atenção é maior para o fundo político. Vão atrás do fundo político, partidário, então fundo partidário. Né? E o eleitor, infelizmente, também não faz a sua triagem adequada. Se fizesse, nós não viveríamos essa polaridade que o país vive hoje. Eu acho que isso não vai se consertar tão já. Vai ser difícil. Vai demorar um pouquinho. Me diz uma coisa, você tem algum hobby, Milton? Um deles é escrever. Né? Você gosta de escrever? Gosto de escrever. Eu sei porque você escreve sempre para o portal nosso, o Orbis News, sempre tem artigos muito interessantes seus. Não, mas não sou, viu, Fausto? Quando mais jovem eu gostava de esporte, sempre gostei, gosto de acompanhar o futebol, né? Mas eu sou muito caseiro, muito familiar, né? Eu acho que inclusive isso me fez ser, nesse final de vida, né, um pouco mais solitário, né? Leitura, eu acho que basicamente é isso. Né? Algum time de preferência? Corinthians. Você é corintiano? Corintiano. Né? Puxa vida. Com muito prazer. Com muito prazer. Eu vou dizer para você que eu sou palmeirense. Eu imaginava. A gente... mas nos damos bem, quer dizer, é isso que precisa acontecer. De fato, não é? Um dia vai acontecer de eu ir com você ver um jogo no Morumbi. Espero ou que em possa algum acontecer lugar. de novo isso, né? Exatamente. Porque antigamente era assim. Você eu lembro que eu ia com meu pai, do lado tinha o São Paulino, o corintiano, o santista, gostoso, né? Não é? Não havia essa briga, essa raiva, né? Meu Deus do céu, hoje está um problema isso. Eu trabalhei um tempo na Federação Paulista de Futebol. Eu lembro. Foi na década de 80 e já havia começado o futebol está muito violento, né? E já vem vindo, ele vem não crescendo. Hoje está violento demais. Você pode ver que a maioria dos times aqui de São Paulo, os elencos estão cuidando da área médica. O médico ele pode jogar ou ele não pode jogar, não é? Uns falam que é por causa da grama sintética, outros falam que é por causa da grama normal, que tem muito buraco, e assim vai. Mas o jogo é muito violento. Eu acho que, na verdade, os dois têm razão, né? As lesões são de outra ordem, né? A grama, que seria o campo ideal, infelizmente, precisa de um tratamento que no Brasil não se dá, e aí os buracos, né, causam lesões. E a questão do gramado sintético também traz um problema sério por conta da rigidez do campo, né, que acaba também trazendo muitas lesões para as articulações. Mas, enfim, é o que nós temos hoje. A gente vê um pouquinho de maldade hoje em algumas determinadas jogadas, sabe? O cara vai na perna do adversário. Ele não vai na bola, ele vai na perna. Esquece a bola. Ou talvez nem tenham tanta intimidade com ela, né? Estou brincando, claro. Né? Exatamente. Tem que usar a força física mesmo. E me diz uma coisa, vamos aliviar um pouquinho a nossa conversa. O que é felicidade para você, Milton Flávio? Olha, neste momento, para mim, aliás, a vida inteira sempre foi a família. Sim. É um momento que eu acho que é inegociável, né? Acho que foi o grande presente que eu tive, que Deus me deu, foram os meus filhos, né? Que são a minha alegria e agora os netos. Um advogado que eu conheço, o Milton Flávio. Uma médica e um dentista. Né? E acho que isso, né? Tá de bem com a vida, tá podendo realizar as coisas que você sonhou. Eu vou confessar, Fausto, eu acho que envelhecer não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Quando você teve uma vida muito rica, muita atividade, as restrições que você acaba tendo com a idade acabam incomodando um pouco. E são várias. Né? Então, são várias. Né? Eu diria, sem medo de errar, que era mais fácil no passado ser feliz. Porque você tinha mais saúde, mais
oportunidades, coisa e tal. Mas, de qualquer maneira, eu vou reiterar, né? Acho que a minha grande fonte de alegria continua sendo a família. E os amigos, né? Eu também acho que a família é uma coisa absolutamente importante para todos nós, né? Vamos falar da cidade um pouquinho. A Cracolândia, o que você pensa sobre a Cracolândia, Milton? Então, Fausto, eu tentei ajudar, né, quando estava na prefeitura e mesmo depois disso, né, até num certo momento, tentando incluir a FAPESP como um órgão que permite, através das pesquisas consequentes, buscar um caminho. Não tive sucesso, né, não por nenhuma razão específica, mas dificuldades burocráticas acabaram não permitindo que isso acontecesse, né? Eu acho que a Cracolândia, o problema das drogas, é um problema mundial, né? E em alguns momentos você vê alguns países que parece que conseguiram reduzir pelo menos o problema, né? Amenizar. Amenizar. Com, eu diria, atitudes que talvez valham. Por exemplo, Portugal assumiu uma política de redução de risco, né? Oferecendo droga em quantidades limitadas, enfim, e aparentemente conseguiu, num certo momento, algum sucesso que me parece foi transitório. No Brasil, eu acho que é muito complexa a abordagem, não vejo que a gente tenha tido sucesso de maneira mais efetiva. Não acredito que o fim da Cracolândia no sentido físico, nós vamos agora tirar daqui. Eu acho que, na verdade, você dispersou o problema, né, e a população hoje, de maneira mais ampla, consegue se aproximar do problema, ouviu o problema se aproximar da sua casa, porque a Cracolândia, se ela não fica num lugar único, ela acaba se dispersando e ela acaba tendo micro Cracolândias distribuídas. Vários grupos, né? Vários grupos, né? É um problema difícil, porque ela envolve uma questão da saúde, ela envolve questões sociais, ela envolve questões policiais, né? Então, e é difícil você conseguir congregar seres tão distantes do ponto de vista de atuação num programa único, né? E essa coordenação não é muito fácil, Fausto, né? Há muita divergência de como abordar o problema, né? Então, eu acho que nós vamos conviver ainda muito tempo com isso, até porque as drogas, elas se multiplicam, né? Elas se modificam e a cada momento você está enfrentando um novo desafio nesse sentido. Isso aí também está acabando com o centro de São Paulo, né? Nos anos passados a gente, me lembro muito bem que eu ia passear na cidade, frequentar cinemas da cidade, Ipiranga, Marabá, Cine República e vários outros, e hoje a gente fica um pouquinho com medo de andar na cidade. Né? Você falou bem, né? Não é o centro da cidade. Né? Hoje, eu me recordo, não, mas eu convivo com isso. Eu teimo ainda em, às vezes, andar, eu esqueço do problema de São Paulo, e quando eu vou visitar meu filho, por exemplo, que morava perto de mim, ele não me deixava voltar a pé para casa. Dizia, pai, né, volta de táxi, eu vou te levar, às vezes quando eu não ia com meu próprio carro. Hoje, infelizmente, Fausto, né, precisa de coragem, né? Em que momento da vida, você pega agora, recentemente, aquela professora, aquela jovem, 28 anos, Sim. que foi morta violentamente, à luz do dia, andando sozinha na rua. Meu Deus do céu, em que momento você tem segurança? Em que local você tem segurança? Né? Na cidade de São Paulo está muito difícil. Não é só o centro, infelizmente. Essa questão da segurança em São Paulo, as pessoas não andam mais sozinhas, preferem não andar mais sozinhas nas calçadas como antes, levar o cachorro para passear.
O sujeito chega com a moto e assalta. Eu fui assaltado 3 domingos atrás com um revólver na cabeça, que a gente leva um susto danado. Levaram o relógio, levaram uma correntinha que eu tinha e levaram dinheiro. E eram 2. E eu tinha parado em frente a uma farmácia para comprar um remédio. E deixei minha esposa no carro. E ela, eu dei 3 passos e eles chegaram. E ela ficou observando tudo, não sabia se buzinava, se não buzinava. Se ela buzina, ia ser um perigo, porque o cara ia atirar no carro. Eu tenho vidro escuro, então ninguém sabe quem está dentro. Então, passei por essa, é um susto muito grande. E eu acho que é uma coisa que hoje está fazendo muito mal para aqueles que moram, principalmente aqui em São Paulo. É verdade. Eu também fui assaltado já faz algum tempo, pela primeira e única vez, né? Me roubaram uma correntinha, coisa e tal. E foi desagradável porque eu acabei tendo uma reação que, para minha sorte, não resultou em nenhum tipo de violência. Foi tão instintivo que eu tentei correr, eu estava passando a pé, andando, próximo de uma entrada do metrô, e ele correu para dentro, correu na escadaria, e eu fui atrás. Que loucura! Ainda bem que ele correu mais do que eu, desapareceu, né? Mas se tivessem 2, eu podia ter sido aí atingido por um tiro, né? E eles hoje trabalham com segmento, né? Então, exatamente. Uns roubam só joias, outros roubam celular. Eu estava com o celular no bolso. Então, e nunca estão sozinhos. Então, e a gente não sabe como é que a gente vai reagir, né? É melhor que a gente não reaja. Acho que é o ensinamento que fica. Eu estou vendo o Jânio Quadros aqui que saiu essa foto no nosso portal, Orbis News. Você lembra bem do Jânio Quadros? Lembro, até porque meu pai foi janista, né? Eu conheci o Jânio pessoalmente quando jovem, né? O meu também. Eu ia na Praça da Sé com vassoura. Eu assisti alguns comícios do Jânio. Gostava muito da maneira como ele falava. Eu achava que era um belíssimo orador. Nunca entendi bem a cabeça dele, mas enfim, foi um político muito relevante à época. Então, Milton, a gente está com o Orbis News no ar já há 2 anos. E eu tenho 200 articulistas. Que bom. E todas as pessoas do mesmo nível que você. São pessoas ilustres, sabem o que falar, pessoas com conteúdo, né? E está indo muito bem o Orbis News. E mais uma vez retomo o convite para você não parar de escrever. Fausto, eu te disse isso já, né? Eu tenho escrito com menos frequência porque eu tenho sido um pouco mais crítico em relação às minhas possibilidades, né? No começo eu era mais prolixo, falava sobre tudo e achava que eventualmente tinha o que dizer. Mas com a nossa idade hoje podemos falar o que quiser, né, Vitor? Não é? A idade vai acontecer o quê? Nos isenta de erros que a gente possa cometer. Não é? É verdade. Outro dia precisei dar um pulinho lá no SUS para pegar um remédio para minha esposa. É um remédio caríssimo. E eu fiquei na fila, etc. Quando eu cheguei no guichê, o cara falou para mim: quantos anos o senhor tem? Eu falei: eu tenho 82. Então o senhor está na fila errada. É só ali no guichê. Não tem ninguém ali, pode ir. E eu fui no guichê e resolvi rapidinho. Algumas vantagens de ficar velho, né? Tem que ter alguma, pelo menos, né? Alguma coisa boa, pelo menos, né? Verdade. A idade ajuda, a gente não pega mais fila. Tem lugar apropriado para estacionar o carro. Para o carro, e tem algumas paga metade aí. Do ingresso do cinema, né? Pode andar de graça no transporte Mas que público. A gente sente a idade, sente. Como você falou agora há pouco, sente. Mas olha, você fez uma carreira maravilhosa, né? Tanto na medicina, quanto na política, quanto no ensino. Eu tenho uma grande admiração por você. Eu agradeço, Fausto. E já havia dito isso para você algumas vezes. Você já falou do seu hobby, né? Já falei das coisas que gosto, né? Gostava de cozinhar, agora tenho cozinhado menos. Não, você não falou da cozinha. Não, eu tive como hobby no passado recente cozinhar.
espero poder voltar, mas recentemente eu fugi um pouco da cozinha. Eu gostava de brincar na cozinha e era uma coisa boa para distrair. Música, você toca algum instrumento? Não, infelizmente eu tenho um ouvido péssimo, né? Não seria capaz, né, Tentei algumas vezes, mas infelizmente meu ouvido não ajuda. Você acorda que horas de manhã? Eu acordo cedo, né? Por volta das 7 horas da manhã. Mas vai dormir meia-noite, por aí? Geralmente vou dormir um pouco mais tarde. Meia-noite. Um pouco mais tarde. 7 horas de sono tá bom, né? O ideal é que seja Você 8, médico, né? Mas pelo menos 7 a 8 horas, né? O de sono bem dormido, é importante isso. A qualidade do sono é muito importante também. Eu tenho esse problema de dormir. Eu demoro para dormir, só durmo com medicação. Eu sei que isso faz mal, mas se eu não tomar alguma medicação, eu não consigo dormir. Aí, no dia seguinte, você acorda com vontade de não fazer nada. Aliás, nem de sair da cama, né? É verdade, é verdade. Uma noite mal dormida é um castigo para o dia seguinte. Você pratica algum esporte? Eu faço academia, Fausto, né? Já fiz mais, sempre gostei de praticar esporte quando jovem. Depois de uma certa idade, frequentando a academia, fiz muita prova de rua, andava bastante, cheguei a fazer meia maratona. Atualmente eu vou com muito esforço para a academia, ando muito preguiçoso. Preciso melhorar o meu desempenho de novo. Mas vai 2, 3 vezes por semana? Às vezes mais, eu preciso fazer pelo menos 4 vezes, mas eu tenho dificuldade em fazer. Pelo menos 3 vezes eu faço. O problema maior nosso é nas pernas, né? Eu não tenho dificuldade, a minha dificuldade é ter disposição para ir. Né? Preguiça. Preguiça. Trocando em miúdos, preguiça. Preguiça de ir até a academia. Mas assiste o jogo, então você não vai no estádio, você vê pela televisão. Fui algumas vezes, você ir ao estádio do Corinthians é muito difícil, você não consegue comprar ingresso. Né? Então faz algum tempo que eu não consigo comprar. Mas o Palestra é mais perto. Mas aí eu não posso ir, fazer o quê, né? Mas eu tenho um genro que é palmeirense, tenho uma neta que é palmeirense, convivo bem com isso. Que bom. Com a diversidade. Que bom. Milton, alguma coisa que você gostaria de falar? Não, Fausto, que eu deixei de perguntar? Não, você, como sempre, é muito gentil comigo, você, a Zenilda, né, o programa, ou os programas que você faz, é sempre uma oportunidade para que a gente possa falar um pouquinho da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Né? Eu gosto muito de lembrar que na urologia eu fiz muita coisa, cheguei inclusive a transplantar rim. Eu brinco que na urologia eu fazia de fimose a transplante enquanto exercia essa atividade. Embora tenha resistência e restrições à atividade política, acho que cumpri bons mandatos. E agora, Fausto, é recordar. Né? Diz que recordar é viver, então a gente tem muito que viver ainda. Você falou agora em Zenilda, e eu tenho também o Ricardo. Os também. Dois estão comigo já há 24 anos. Então, bons parceiros. São os parceiros. E estão sempre... ainda é corintiano. Às vezes a gente dá aquela baixada, aquela queda, e eles me levantam. É importante. Os amigos são importantes, os companheiros leais são muito importantes. Isso acontece com todo mundo, é a tal de depressão, né? Tem dias que a gente acorda depressivo. Né? Eu já tive, viu, Fausto? Dificuldades. Eu não quis falar isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que assumir, né? Mas eu falava com você por telefone e você dizia isso, né? Mas graças a Deus ela foi superada, né? Se não totalmente, aquilo que eu digo, a gente... Mas teve algum desencadeante? O que desencadeou isso? Não, Fausto, eu acho que é uma questão até familiar, né? Mas enfim, veio, atrapalhou, né? A gente pode atribuir também a pandemia, enfim, várias razões podem ter sido motivadoras, né? Mas acho que é uma coisa que você tem que enfrentar, tem que superar. E você, como médico, se autocuidou, não? Não. Acho que essa coisa, por mais que você tente, não é bom. Né? Melhor você ter um apoio, um outro profissional. Claro. Um colega profissional. Sempre bom ter alguém para te avaliar, te medicar e te ajudar.
Milton Flávio, eu fiquei muito feliz com a Que bom, Fausto. sua presença aqui comigo no programa Gente que Fala. Eu espero que a gente tenha cumprido. Temos ainda alguns minutinhos pela frente. Eu vou voltar a perguntar para você, porque é uma coisa que interessa a todo mundo. O cenário político nacional. Estamos à beira do abismo? Não estamos à beira do abismo? A economia vai bem? A economia vai mal? Estão passando números errados para nós? Não estão? Como você vê tudo isso? Olha, eu diria que nós não estamos à beira, eu acho que nós estamos no abismo, né? Eu acho que a gente vive... Já caímos de vez. Já faz muito tempo que nós estamos vivendo essa situação difícil. Essa polarização, né, embruteceu e emburreceu as pessoas, né? Hoje você não consegue falar, né? Você vê hoje, com a morte do Papa Francisco, eu não sou católico, né, mas aprendi a respeitar o Francisco, né, como um ser humano maravilhoso, capaz de reconhecer que ainda continuava errando, pedindo para as pessoas que orassem por ele, para que ele eventualmente cometesse menos enganos, né? E eu vejo com que agressividade o pessoal, colegas meus de turma, de classe, tratam o Papa, né? Eu até esse dia tive que apagar porque ficou tão ruim. As pessoas não entendem, o português é uma língua complicada. Sim. E eu dizia que, embora não católico, eu tinha aprendido a respeitar o Francisco, né? E eu me lembro de um tempo em que os católicos nos cobravam, aqueles que não eram católicos, porque o Papa era infalível, era o representante de Deus na Terra, então falar mal do Papa era pecado, né? Hoje, eu digo, aqueles que não gostam do Papa não precisam falar mal dele, que são de outras religiões, porque os católicos à direita falavam do Papa horrores, né? E depois se queixavam de que os seus fiéis em número diminuem no país, por exemplo, né? Ué, se você não respeita a igreja, se você não respeita o Papa, como é que faz? Mas não é isso, né? É a brutalidade. As pessoas hoje odeiam aqueles que não são iguais a ele. Quer dizer, né? Então é uma coisa que eu não vi no passado, Fausto, né? E é por isso que eu disse ainda há pouco, né, que essa polarização embruteceu e emburreceu as pessoas. Então eu fico muito triste e fico preocupado com o futuro do nosso país. Diziam que depois da pandemia as pessoas iriam estar melhores. Eu acho que foi o contrário. Não acredito. Ficaram um pouquinho piores. Espero que haja, que para essa burrice e para essa brutalidade, né, haja tratamento, né, haja remédio, porque nós não merecemos isso. Sobretudo nós que vivemos o terço final da nossa vida. O ano que vem a gente vai ter a eleição para presidente da República, né? Você tem alguém em mente que gostaria que fosse presidente? Eu gostaria que fosse alguém que não fosse as duas alternativas que nos oferecem. Exatamente. Ou que nos ofereceram na última vez. Espero que surja. Acho difícil que surja. Chega desses dois, né? Talvez eu torço muito para que haja possibilidade de que apareça alguém que quebre essa polarização que, na minha opinião, está infelicitando e dificultando o país sair da crise. É uma pena que isso aconteça com o nosso país, né? Um país tão rico, tão bonito, brilhante, né? Bonito. Eu gosto muito do brasileiro. Engraçado, eu não vejo o brasileiro como uma pessoa violenta. Nunca vi, mas agora eu estou achando que o brasileiro está ficando violento, sabe? Não era assim. Não é saudosismo, não, mas não era assim. Você raramente via brigas aí como você vê hoje. Qualquer motivo, briga de trânsito, o cara mata... desce, o outro está armado, atira na cabeça. A pessoa acorda de manhã buzinando. Banalizaram isso, né? Infelizmente, Fausto, infelizmente. Mas a gente tem que levar a vida em frente. Vamos lá. Tocar o barco. É verdade. Escolher as pessoas certas. É uma pena que você não quer mais ser candidato a nada, porque você teria o meu voto. Mas vamos tocando o barco. Eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, Milton Flávio. Fico feliz mesmo com a sua presença aqui conosco.
eu estou iniciando uma nova forma, né, do Gente que Fala. A Zenilda, que está aqui do lado, ela convidava 4 pessoas por dia, durante 24 anos. É um trabalho do cão. Então hoje mudamos um pouquinho o formato do Gente que Fala, virou um podcast. E eu também acho que assim a gente pode conhecer melhor as pessoas com as quais a gente conversa durante o programa. Fausto, eu agradeço a oportunidade de voltar aqui. A Zenilda é uma pessoa muito querida, né? E ela sabe, muitas vezes eu socorri a Zenilda também quando um desses 4, né, na última hora, eu não sei podia disso. comparecer. Para quem que eu vou ligar? Liga para o Milton Flávio. E talvez em função de eu ter uma atividade mais diversa e ter uma facilidade maior de conversar sobre um temário mais amplo, ela acabava me chamando. Então é sempre um prazer estar, viu, Zenilda, junto com vocês, participando do programa. Foi uma experiência muito feliz poder falar das coisas boas da vida e também falar das dificuldades que a gente enfrenta, né? Para que as pessoas que eventualmente também tenham essa dificuldade, que de quando em quando se deprimem, né, se sentem um pouco oprimidas pela vida, que isso é comum, isso acontece para todos, né? E que cabe a nós enfrentar e superar, né? E ir em frente. Eu tenho ouvido muito falar em depressão. Não se falava tanto em depressão, não é? Mas não acho que tenha aumentado, não, Fausto. É que hoje, com as mídias sociais, as coisas são mais faladas, né? Então, muita coisa que está acontecendo, mas isso parece que aumentou. Não aumentou, é que a gente fala com mais facilidade das coisas e ouve mais, né? E, portanto, fica com a sensação de que elas estão acontecendo com maior frequência. E hoje a gente fala menos e escreve mais mensagens, né? É verdade. Então, Milton, dessa vez, para valer, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Este programa vai ao ar pela TV aberta, canal 9 da NET, canal 8 da Vivo, vai pelo YouTube, vai pelo Instagram e também pelo Facebook. Então eu preciso avisar ao pessoal, eu esqueci de falar, para dar um clique no vermelhinho, no sininho, quando aparece o sininho, que é para testar a audiência do nosso programa. Tá bom. Né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela presença, Fausto, viu? É um privilégio. Um grande abraço para você. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e amanhã tem mais. Obrigado.